Queridos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Abra, por favor, a sua Bíblia, na segunda carta de Paulo, escrita aos Coríntios, capítulo de número 13, versículo de número 14. Deus continue abençoando esta igreja. 3 grandes momentos aqui aconteceram, entre eles a entrada de um novo ano. Eu desejo a esta igreja um feliz ano novo, a todos vocês. O segundo grande momento foi a recepção do pastor Alceu Cardoso de Jesus, como nosso co-pastor aqui. Azevedo também? Misericórdia, maravilha. E irmã Marivânia, que alegria, viu, pastor, tê-lo aqui conosco. Eu hoje também, 4 anos de pastoreio do pastor Vicente Mariano, sua esposa irmã Mara, sua família. Que o Senhor Jesus continue os abençoando. Estávamos no estado do Goiás, com a família, carpindo e estudando, né? Goiânia é diferente, irmão. Vem de Rondônia, né, pastor? Fica meio goiano, agora meio paranaense, né? E a gente é meio bobo, né? Quer roçar e essas coisas todas. Mas foram dias ali de muito descanso e voltamos bastante renovados. Você achou o texto? Diga amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, sejam sobre todos ou com todos vós. Amém. Por gentileza, querido, tome o seu assento, servindo e glorificando ao nome do Senhor Jesus. Em sua terceira viagem missionária, Paulo escreveu a sua primeira carta aos Coríntios, estando ele em Éfeso, aonde, segundo a narrativa bíblica, ele trabalhou no Evangelho, pregando o Evangelho durante 3 anos. Depois de partir de Éfeso, ele escreve esta carta à mesma igreja, a igreja de Corinto, estando ele na Macedônia. As cartas de Paulo aos Coríntios, elas possuem um cunho, elas possuem um bojo, uma intenção bastante interessante. Em boa parte destas intenções, Paulo quer tratar alguns problemas bem específicos dos irmãos de Coríntios. Dentre elas, questões, problemas de prática, problemas de doutrina. Quando vamos para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós vemos que do capítulo 1 ao capítulo 4, Paulo vai tratar problemas específicos sobre divisão, uma igreja que estava dividida. No capítulo 5, Paulo vai falar de problemas de imoralidade que estava acontecendo na igreja. No capítulo 6, Paulo vai tratar de problemas meio que entre aspas sociais. Um irmão estava levando sua causa, ou uma causa a juízes iníquos contra os seus irmãos. Do capítulo 8 ao capítulo de número 10, Paulo vai falar sobre o irmão mais fraco, que estava sendo desassistido pelos mesmos irmãos daquela igreja. No capítulo de número 11, Paulo vai falar sobre o papel da mulher na igreja e também acerca da ceia do Senhor. Um povo que estava tendo um comportamento bastante distorcido, diferente daquele que Paulo ensinou, que ele mesmo recebeu de Cristo Jesus. Então Paulo, na sua primeira carta, ele está bastante entristecido, não é nervoso, mas triste, pelo comportamento, pela falta de organização que havia naquela igreja. Já na sua segunda carta, Paulo não está mais entristecido, muito pelo contrário, ele se mostra um tanto alegre, porque percebe que o que esta igreja precisava, não era ele que tinha. A correção que esta igreja precisava, não é ele que tinha. O próprio Cristo era o dono desta igreja. O próprio Cristo era quem ademoestaria aquela igreja. O próprio Cristo, fundador, dono daquela igreja,
daria o remédio certo para aquela igreja. Porque Cristo, mais do que o pastor, mais do que o homem, mais do que os grandes líderes, sabe de fato o que a igreja precisa. Na verdade, Paulo é a figura exata do que Deus precisava levantar para curar, para tratar aquela igreja. E aproveitando o ensejo dos 4 anos de pastorado do nosso pastor aqui, eu creio que ele é um Paulo que Deus levantou neste lugar, para trazer graça, para trazer comunhão, para trazer paz, para trazer amor para esta igreja. Então Paulo é a figura perfeita, Paulo é a figura exata que esta igreja precisava. Paulo, quando está concluindo esta carta, ao meu ver, se fosse eu, dentre as mais diversas coisas que Paulo poderia desejar a esta igreja, que outrora lhe deu muito trabalho, Paulo vai desejar 3 coisas bem específicas, que vai além do natural que nós achamos conhecer. Alguns dizem, e a gente está muito habituado com isso, que trata-se aqui da conclusão do nosso culto, da bênção apostólica. Mas existe uma revelação para nós neste texto em apreço, quando nós lemos todas as cartas praticamente de Paulo, esse é o mesmo desejo de Paulo, que nós precisamos entender e absorver. Isso vai nos ajudar muito. Paulo apresenta esta igreja pelo menos os 3 principais pilares de sustentação do cristianismo. Paulo apresenta a esta igreja os 3 principais pilares de sustentação do cristianismo. Eu acredito que Paulo busca nos escondidos de sua alma o que desejar a esta igreja que tanto lhe deu trabalho. Paulo busca em seu coração, na sua mente, talvez nos livros que ele estudou, algumas coisas, o que desejar a esta igreja. Mas ele chega à conclusão que esta igreja necessitava, precisava de pelo menos ou apenas 3. Primeiro, a graça do Senhor Jesus Cristo. Segundo, o amor que é e provém de Deus. E terceiro, olhando a estrutura da igreja de Corinto, era uma igreja totalmente desunida. Até na ceia, o seu irmão ou o irmão estava com um problema com outro, aquela divisão, aquela loucura toda. Então Paulo, ao concluir esta carta a esta igreja, ou a sua segunda carta a esta igreja, ele vai desejar justamente isso: a comunhão perfeita, a comunhão exata, a resolução para todos os problemas daquela igreja. O que, Paulo? A comunhão que só se encontra no Espírito Santo, o pacificador da igreja, o acalentador da igreja. Então Paulo deseja a graça, Paulo deseja o amor e Paulo deseja a comunhão. A graça aqui, Paulo vai atrelá-la ao dono dela. Aleluia. E quem? A Cristo Jesus. O amor, Paulo vai atrelar ao primeiro capaz de amar, ao primeiro que a palavra de Deus na história de toda a humanidade apresenta como aquele que amou, que foi capaz de esboçar este lindo sentimento. A quem? A Deus. E terceiro, ele vai atrelar a comunhão ao Espírito Santo de Deus. E quão maravilhosas são, ou maravilhosos são esses desejos de Paulo à sua igreja. Vamos nos ater esta noite, até mesmo pelo tempo, ao desejo de Paulo, quando ele diz, quando ele deseja a graça do Senhor Jesus Cristo a esta igreja. Essa igreja lhe deu trabalho, mas Paulo entende uma coisa: ele mesmo foi carente, ele mesmo
dependia desta graça. Quando lemos o capítulo 12, versículo 9, nós vamos ver que Paulo, ao falar do espinho que ele tinha na carne, que entre nós ou entre os teólogos e gera de diversos debates o porquê, o que era o espinho, mas a ideia do texto era para que Paulo não atraísse para ele glória, para que Paulo não desejasse para ele glória, era para que Paulo não se gloriasse em nenhum momento. Ao falar deste espinho, no versículo 9, ele fala de algo que é maior do que o espinho, ele fala de algo que é maior do que a dor, ele fala de algo que é maior do que o homem, maior do que todas as coisas. Paulo diz que quando ele questiona o Senhor acerca deste espinho, este Senhor disse: olha, a minha graça te basta, a minha graça, Paulo, lhe é suficiente. Então Paulo entende, ao desejar esta graça aos irmãos, que ele mesmo dependia desta graça. Esta graça é para todos, é para ele, era para a igreja que tanto lhe deu trabalho. A mesma medida que Paulo teve trabalho com a igreja de Corinto, Cristo também teve trabalho com Paulo. Paulo deu trabalho, deu canseira para Jesus, a ponto dele cair do cavalo, a ponto de até seu nome ser mudado. Graça é isso, irmão. Graça, Genilson, é para quem dá trabalho mesmo. Pastor Vicente, graça é para quem tem dificuldade mesmo. Quem é perfeito, Lucas Mariano, não precisa de graça, mas graça é para gente imperfeito. Graça é coisa para quem está machucado, ferido, doente. A graça alcança mesmo, e Paulo é prova disso. Então Paulo está desejando, eu desejo a vocês a graça do Senhor Jesus Cristo. E de fato, esta graça se revelou em Cristo Jesus. João capítulo 1, versículo 17, no seu evangelho, João disse que a graça e a verdade vieram por meio de Cristo Jesus. No versículo 9 do capítulo 8, Paulo diz na sua segunda epístola aos Coríntios: porque vocês já sabem, ou já sabeis, a graça do Senhor Jesus Cristo, que sendo ele rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza vocês se enriquecessem. Paulo está dizendo: a graça é do Senhor Jesus Cristo. Pregando aos Romanos no capítulo 5, versículo 1, ele diz que tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. A graça é do Senhor Jesus Cristo. E o que é graça? Graça literalmente é favor imerecido. Não há nada que eu e você possamos fazer para merecer esta graça. Na verdade, olhando o perfil da igreja de Corinto, olhando o perfil de Paulo, eu e você em nada nos diferenciamos de Paulo e desta igreja. Quantos de nós, irmãos, já demos trabalho para Jesus? Quantos de nós, irmã Mara, chegamos aqui machucados, feridos, dando trabalho para a família, e a graça do Senhor Jesus Cristo simplesmente nos abraçou. Eu e você não merecíamos, na verdade, nada, pastor Fábio, tínhamos a oferecer, mas esta graça nos abraçou. Esta graça nos acolheu, olhando para mim, nada eu tinha a oferecer, mas a graça de quem? De Jesus Cristo. Foi capaz de me receber, foi capaz de me absolver. O que esta graça fez comigo? É uma pergunta que hoje nós temos que fazer. Desde a antiguidade é muito comum que o ser humano, nós somos engraçados, acredite que pode, de forma ou de qualquer forma, ou de alguma forma, merecer a graça de Deus, com penitência, sacrifícios, presentes. Aí Paulo vem pregando aos Gálatas capítulo 5, versículo 4: vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo e caíram da graça. A graça não pode ser conquistada por mérito, mas está à disposição como favor, como benevolência. Ela é a manifestação do grande amor de Deus por nós. É pela graça, e se é pela graça, já não é mais pelas obras, segundo o que Paulo prega aos Romanos no capítulo 11, versículo de número 6. Se é pela graça, tudo é de graça.
Se é pela graça, a minha e a sua entrada no céu, ela também é gratuita. A gente hoje vive num país extremamente tributado. Um país onde se paga para tudo, irmão, para tudo. Mas aqui nessa igreja é diferente. Lá fora a gente paga para tudo. Aqui não, aqui é pela graça. E se é pela graça, ei querido, essa graça, ela é de graça, e ela foi capaz de me transformar. Esta graça que é de graça, ela foi capaz de me transformar. Olhando deste altar ao final desta igreja, eu vejo aqui um rebanho de Cristo, um rebanho de ovelhas que um dia foram transformados. Por quem? Por esta graça. Esta graça, ela foi capaz, à luz das Escrituras, de nos transformar. O velho homem ficou para trás. Agora somos uma nova criatura. Paulo, escrevendo a sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele vai dizer que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. As velhas atitudes, o velho eu ficou para trás. Duas perguntas deste ambiente de transformação precisam ser feitas. Primeiro, quem sou agora? Segundo, quem eu era antes? Literalmente eu não prestava antes. Eu não valia nada antes. É o que Paulo está dizendo ao desejar a graça. Eu não era nada. Eu era um perseguidor. Eu era um assassino de crente. Agora por esta graça que eu vos desejo, eu fui transformado. Aleluia. Eu fui liberto. Eu fui salvo. Eu fui transformado. Não podemos ser como Pedro, aceitar Jesus e andar com espada. Graça, literalmente, Josimar Lira, é transformação. Olhe para cá, você é diferente, porque esta graça te transformou. Nosso Paulo interior não pode voltar a ser Saulo. A graça do Senhor Jesus Cristo nos transformou. Só você que foi transformado pela graça, levante a sua mão. Não, só você que foi transformado pela graça, levanta a sua mão. Quanto trabalho que eu e você já demos, hoje não damos trabalho mais, porque entendemos que a graça é transformação. Aleluia. E eu já encerro. Esta graça me transformou. Segundo, esta graça também me libertou. Esta graça que é de graça, ela tem um poder de libertação. Pela graça agora somos livres. Esta graça nos libertou de tudo que nos prendia, do pecado. Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 8, versículo 1, ele vai dizer que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 5:20, ele vai dizer que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então esta graça me libertou do pecado. Segundo, esta graça me libertou também da morte. Romanos 6:23, Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E a morte não exerce mais poder sobre a minha e sobre a sua vida. Na verdade, morrer para nós hoje é como Paulo diz, é Cristo, tanto morte quanto vida. Ei, querido, esta graça nos libertou também da morte. Pela graça nós somos livres, porém somos compromissados. Graça não é atestado de isenção de compromisso. Nós somos livres, porém compromissados. Primeiro com a Bíblia, segundo com a cruz de Cristo. Somos compromissados com a igreja de Cristo Jesus. Ei, querido, nós fomos livres, porém a cruz de Cristo. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Que foi uma grande repercussora da graça. Aleluia, que começa desde o Gênesis, quando Deus dá uma nova oportunidade ao homem. Fomos compromissados com a eternidade.
fomos compromissados com a palavra de Deus, fomos compromissados com a pregação do Evangelho. Feche os seus olhos, por favor, e eu preciso concluir esta palavra agora. Pela graça nós somos livres, porém compromissados com o que é santo, com o que é sagrado. Aleluia. Por esta graça nós fomos livres, mas hoje temos um compromisso muito sério com o Deus que é amor, com o Deus que é perdão. Aleluia, aleluia, aleluia. Esta graça, ela me livrou, porém me compromissou. E eu encerro. Esta graça me transformou em alguém dependente. Sou forte, porém dependente. Na graça, eu sou mais fraco, obreiros que estão aqui, do que eu imagino. Aos olhos da graça, nós somos mais dependentes do que imaginamos. Nela somos dependentes, porque eu faço tudo para a glória de Deus. Nós somos livres por ela, mas dependentes dela. Você é livre hoje, mas é dependente. Dependente para andar, dependente para correr, dependente para comer, dependente para trabalhar, dependente para viver, dependente para respirar, dependente para pregar, dependente para cantar, dependente para cear, dependente para pastorear. Nós somos dependentes. Nós somos dependentes. Se você depende dessa graça, por favor, feche seus olhos agora e eu encerro. Aleluia. Nós somos dependentes desta graça. Somos livres, compromissados e dependentes por esta graça. Aleluia. Graça é coisa de quem é dependente. Para andar você é dependente, para comer você é dependente, para comprar você é dependente. Ei, essa graça nos atrelou eternamente a Deus. Fique de pé. Fique de pé, por favor. É pela graça, pastor Vicente Mariano. São 4 anos de graça revelada em seu ministério. Você toca pela graça porque você é dependente. Este talento que você tem, quem deu para você foi Deus. E este talento que você tem é sinal de dependência de Deus. Aleluia. Nós somos dependentes. Graça é coisa de quem é dependente. Se você é dependente, por favor, coloque a mão sobre o seu coração agora. Você vai pôr a mão neste pão, neste cálice, dizendo: eu sou dependente, eu sou dependente, eu sou dependente, eu sou dependente da graça, da graça, da graça. Por ela eu estou aqui hoje. É por causa dela, não é minha força. Aleluia. Aleluia. Pai, eu oro agora por este povo que ouviu esta palavra. Continue com as suas mãos estendidas e que a tua graça não falte no meio de vós. A graça que nos transformou, a graça que nos livrou do pecado, a graça, ó Deus, que barrou a morte, a graça que venceu a morte, a graça que teve vitória sobre a morte. Pai eterno, hoje esta graça nos tornou dependente, esta graça nos tornou salvos. É Deus, continue com as suas mãos estendidas neste ano de 2025 sobre esta igreja, trazendo graça, 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 graça. Nós podemos, porque talvez temos um pouco de força, mas entendemos que é pela graça, 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 graça. O teu favor imerecido nos alcance esta noite, Pai, como a tua graça. Aleluia, graça, graça. Esta graça é maravilhosa. Esta graça é maravilhosa. Graça, graça, graça. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Oreis por nós neste ano de 2025, que a graça do Senhor Jesus Cristo continue nos alcançando
cada dia mais. Deus os abençoe.